Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre o controle de constitucionalidade das leis municipais. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Nilo Casan de Oliveira, que é procurador-geral do município de Bauru e presidente da Comissão de Direito Público da OAB, também aqui de Bauru. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor César, obrigado à FIB. É um prazer estar aqui novamente. Hoje a gente vai debater aí sobre o controle de constitucionalidade e legislações municipais. Dudu, o prazer é todo nosso, né? Recebê-lo mais uma vez aqui, um repeteco de outros programas que nós já fizemos aqui, levando as nossas informações para os telespectadores, para as nossas telespectadoras. E eu já vou direto no tema, né? Controle de constitucionalidade das leis municipais. Você que está aí nos vendo, está nos assistindo, pode falar, isso não tem nada a ver comigo, isso é coisa para advogado, isso é negativo. Olha só, nós vamos falar hoje aqui, especificamente, Dr. Nilo, sobre esse chamado controle de constitucionalidade das leis municipais, mas isso impacta diretamente na vida da sociedade e da comunidade bauruense, porque nós vamos falar das questões ligadas de uma forma bem simples à legislação inerente a Bauru. E a legislação que é inerente a Bauru, esse controle, vamos dizer assim, dessa lei, dessas leis que nós temos aqui em Bauru, vão impactar na vida de todos nós, sem sombra de dúvida. E eu já te pergunto, como que se origina uma lei municipal? Professor, tem várias formas de originar essa legislação, né? A legislação, basicamente, ela respeita a Constituição Federal, né? A Constituição Federal tem lá os preceitos todos da lei, né? Lá na Constituição a gente tem, né, as normas, né, de eficácia plena, contida e limitada. Eu vou explicá-las sucintamente para a gente chegar até a legislação municipal. Então a gente tem, quando a legislação na Constituição ela é plena, ela não depende de um complemento. A própria Constituição já disse tudo que ela queria dizer e ela não demanda uma nova legislação, né, estadual ou municipal para ser complementada. A de eficácia contida, ela suporta um complemento, a Constituição prevê um início, e aí a legislação estadual e municipal ela pode ser complementada, e a limitada, a Constituição ela prevê um preceito básico, né? Ela já tem uma eficácia, só que aí ela depende de um complemento. Então, partindo dessas premissas, a gente tem depois a Constituição estadual, e depois tem no município a lei orgânica do município, né? Aí a gente fazendo um contraponto e uma junção dessa legislação toda, a gente chega na legislação municipal. A legislação municipal, ela basicamente ela pode advir, né, às vezes em alguns casos dos parlamentares, né, que seria do Poder Legislativo, do Poder Executivo e eventualmente também da iniciativa popular, em alguns casos, né. São questões que estão na Constituição, que elas vêm por simetria para a Constituição estadual, e muitas vezes acabam abarcando na lei orgânica do município. Então, basicamente, a iniciativa, né, que a gente mais vê hoje é ou do Poder Executivo, né, o prefeito, prefeita, ou se não, através do Legislativo. E aqui é interessante porque algumas matérias a gente tem a iniciativa que a própria Constituição Federal ou estadual ela previu que fosse do Executivo, do Poder Executivo, e outras do Poder Legislativo. Então, a gente vai no desenrolar aqui no nosso bate-papo, a gente vai aprofundar um pouquinho isso aí. Você falou agora, né, a sua fala agora tratou aí do Poder Executivo, Legislativo, a legislação e Poder, e você falou, eu foquei nisso, Poder Executivo e Poder Legislativo. Depois de criada a lei, como que é o seu trâmite aí junto a esse Poder Executivo e Legislativo que você disse agora? Vamos lá, né? Uma lei, ela se origina, né? Vamos supor que ela se originou do Poder Executivo. Então, cria-se a lei, né, provavelmente através das secretarias, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, que era uma lei que envolve o direito ambiental. Ela cria a lei, passa por uma análise jurídica, né, na Procuradoria. Feita essa análise jurídica, ela vai para o gabinete, faz uma justificativa da prefeita, né, falando qual que é o intuito daquela lei, né, as razões de ser daquela lei, e aí então esse projeto é enviado um projeto para a Câmara Municipal, né. Então, basicamente, quando a iniciativa começa no Poder Executivo, é desta forma, né? Quando começa no Poder Legislativo, todo esse trâmite ele já começa na Câmara Municipal e depois ele vem
para o Poder Executivo para sanção ou veto, né? Então, basicamente, o processo inicial, o start inicial acaba sendo dessa forma, dessas legislações. Entendi. Aí tem uma situação também, né? A gente falou no tema lá de controle de constitucionalidade dessas leis municipais. Especificamente que vamos falar do município de Bauru. Já que temos aí no nosso tema o tal do controle de constitucionalidade, quais os tipos de controle de constitucionalidade existem em face dessa lei? Então, em face dessa lei, a gente pode dividir em 4 aspectos, né? Primeiro, um controle político e um controle jurídico. Depois, pelo Poder Judiciário, esses 2 controles eles seriam no âmbito administrativo. E no Poder Judiciário teria um controle difuso e o controle concentrado. Mas eu vou explicá-los aqui, né? Então, o controle político seria uma questão de conveniência e oportunidade. Não seria uma questão tão técnica, né? Então, por exemplo, o chefe do Poder Executivo veio um projeto de lei para sanção ou veto, aí a chefe do Poder Executivo vira e fala assim, não, esse projeto aqui, ele não está de acordo com a minha gestão, com o meu governo, ele não é inconstitucional, mas politicamente ele não é viável para mim, não é algo que eu queira. Então existe essa possibilidade dessa análise política, né? Também, no âmbito administrativo, a gente tem a análise jurídica, que aí seria a simetria, a harmonização dessa legislação municipal com a Constituição do Estado e com a Constituição Federal. Então, a gente tem esses pilares aí a serem seguidos, sob pena de se ter uma legislação inconstitucional. E aí, por outro lado, no controle pelo Poder Judiciário, a gente tem o controle difuso, como eu disse, e o controle concentrado. O difuso é aquele controle que o juiz ele faz em qualquer processo, né, entre as partes, né? Ele não é aquele controle que vai abranger toda a população. Caso o juiz decrete uma sentença ali, essa sentença ela fica restrita entre as partes. Já no controle concentrado, não. Ele teria uma eficácia para todos, né? Que eles falam erga omnes, né? Do latim. Então, basicamente, de uma maneira mais superficial, seria dessa forma. Entendi. Nós, assim, vamos imaginar, o telespectador já vai se tocar aí, a telespectador, no que eu vou dizer. Nas mídias, a gente sempre ouve assim, tanto na esfera federal, estadual, municipal, que é assim... vamos imaginar na esfera federal. O presidente da República sancionou uma lei. O presidente da República vetou uma lei. No âmbito estadual, a mesma coisa. O governador do estado sancionou uma lei. O governador do estado vetou tal lei. E aqui em Bauru, ou nos municípios, também não é diferente. Nós temos lá, a gente abre o jornal, ou nas mídias, aí que a gente busca as informações. Nós sempre vemos lá, a prefeita, no caso nosso agora, aqui em Bauru, a prefeita vetou um projeto de lei, ou o contrário, a prefeita acabou sancionando um projeto de lei. E às vezes as pessoas até um pouco mais humildes, vamos assim dizer, na questão de conhecimento de lei, é nesse sentido que eu quero dizer, às vezes não estão entendendo o que é essa sanção da lei, por que se sancionou, por que vetou. Então como que funciona a questão da sanção e do veto aí de um projeto de lei? Basicamente a gente inicia o projeto vai para a Câmara, lá ele passa pelas comissões de justiça, ele é avaliado, né, na sua integridade, né, além da análise inicial que a gente faz, né. Chegando na Câmara, vai para votação, né, estando em condições, ele é votado, lá na Câmara eles podem fazer emendas ao projeto, né, eles podem suprimir ou eles podem acrescer algumas questões, fazendo uma ressalva que pela nossa legislação, eles não podem suprimir palavras, ou eles fazem por alínea, inciso ou caput, ou parágrafo inteiro do artigo. Eles não podem fazer de palavras específicas, porque senão, qual foi a intenção do legislador? Senão ele poderia montar um texto, né, suprimindo algumas palavras. Então, seguindo essa regra, podem ser feitas essas emendas, né? E aí, vindo esse projeto com essas emendas, aí a prefeita ela vai pegar e vai analisar esse processo, né, vai mandar para o departamento jurídico e falar, olha, e aí, o processo ele é juridicamente viável e politicamente viável também, né? Aqui a gente faz essas duas análises, né, a prefeita a parte política e nós ali da procuradoria a parte jurídica. Vamos supor que esse projeto a gente nota ali que tem uma questão inconstitucional, né? Vamos supor, né, um exemplo interessante, que uma lei municipal ela vem aqui a mudar a lei de licitações, né, que é uma lei de âmbito nacional.
Imagina um município mudando e criando uma lei de licitações que é nacional no âmbito municipal, sendo que isso é vedado, né? Então, vamos supor que veio uma lei para nós, para sanção do veto, aí a gente poderia ter um parecer ali julgando que é inconstitucional, juridicamente inconstitucional, né? Por outro lado também, vamos supor que veio um projeto para prefeito sancionar ou vetar, que ela envolve uma questão política de conveniência e oportunidade que ela não é interessante. Vamos supor que ela está querendo dar um nome a uma via e esse nome ele poderia ser vexatório, alguma questão que envolvesse alguma questão religiosa e tudo mais, e eventualmente a prefeito poderia fazer um veto político nesse caso. Então a gente pode fazer tanto uma análise quanto outra no âmbito administrativo e sancionar ou vetar, que aí seria uma discricionariedade da chefe do executivo. Entendi, não é no caso da prefeita aí. Uma outra questão, né? Lá anterior a essa sua resposta, você falou aí da questão do poder judiciário e tudo mais. Nós sabemos que o poder judiciário tem bastante atuação nessa questão de controle de constitucionalidade. Então, após esse processo formal que você bem falou aqui, nos explicou, como que funciona aí a atuação do Poder Judiciário no controle dessa constitucionalidade? Então, professor, em relação ao controle de constitucionalidade, né, feito pelo Poder Judiciário, ele tem duas alternativas, dois vieses, né? Ou pelo controle concentrado de constitucionalidade, ou pelo controle difuso, né? O controle concentrado de constitucionalidade, ele é exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? E os legitimados para entrar com essa ação, eles são restritos à Constituição do Estado. São alguns legitimados, poucos, né? Já no controle difuso de constitucionalidade, qualquer juiz ou tribunal ele pode apreciar a constitucionalidade de uma lei, né? Então, vamos supor que o município de Bauru tem uma legislação que restringe o acesso a determinados medicamentos básicos à população. Aí eu, como cidadão, posso entrar com uma ação e dentro desse processo eu peço para que seja declarada a inconstitucionalidade dessa legislação e que eu possa voltar a ter aquele direito fundamental ao acesso a medicamentos. Então, basicamente, pode funcionar dessa maneira, entendeu? Tanto pelo sistema concentrado, pelo sistema difuso. E aí eu faço até uma ressalva aqui, tudo que é aplicado basicamente no sistema da Constituição Federal também acaba sendo, por arrastamento, aplicado aqui, resguardadas algumas peculiaridades, né? Porque, como eu disse, a gente não tem um poder judiciário municipal, então a nossa legislação, o nosso fluxo aqui, ele é um pouco diferenciado em relação ao acesso ao judiciário. Tá ótimo, perfeito. Nós vamos aí agora para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre o controle de constitucionalidade das leis municipais. E eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Nilo Casan de Oliveira, que é procurador-geral do município de Bauru, e está aqui conosco debatendo esse tema muito técnico e ao mesmo tempo muito interessante para os nossos telespectadores, como eu disse no primeiro bloco, porque a legislação do nosso município especificamente nos atinge diretamente. Então, sempre que estamos aí falando de algum controle quanto à legislação, sem dúvida alguma, isso diz respeito a todos nós, moradores, cidadãos deste município.
Então vamos lá. A gente estava tratando aí, você, doutor Nindo, falou da questão aí do controle de constitucionalidade específico, que é feito aqui pelo Poder Judiciário estadual e tal. Agora tem uma questão, né? O parâmetro de constitucionalidade é sempre a Constituição Federal ou pode ser aí a Constituição de um Estado ou lei orgânica de um município? Boa pergunta, César. Isso aí, existe uma discussão, e houve uma discussão, salvo engano, em 2021, no Supremo Tribunal Federal, sobre qual seria o parâmetro, né, de constitucionalidade, né? No caso, salvo engano, no Espírito Santo, tinha uma lei orgânica lá de um município que previa um controle municipal de constitucionalidade da lei orgânica, né? Como se ela fosse um parâmetro de declaração de inconstitucionalidade. E, na verdade, essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal e foi declarada inconstitucional essas previsões na lei orgânica em relação a controle de constitucionalidade. Então, hoje nós temos o parâmetro estadual e o parâmetro federal. E aqui é interessante isso. Por quê? Porque também o manejo dessas ações, como eu disse anteriormente, elas são feitas no Tribunal de Justiça, no controle concentrado, né? No controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode analisar. Mas no controle concentrado, que seria uma decisão que abrangeria a todos, erga omnes, que a gente diz, esse fluxo ele seria mais restrito. E aí surgiram até algumas questões, né, na jurisprudência de julgados que refletem justamente na possibilidade de que você entrando com uma ação dessas junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, você poderia entrar com um recurso extraordinário junto ao STF? Surgiu-se esse questionamento. E aí o que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre isso? Ele falou que quando essa norma for de reprodução obrigatória, ela consta na Constituição Federal e também consta na Constituição Estadual, aí sim você teria um parâmetro para fazer um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Diferentemente, se ela só estiver na Constituição Estadual, a gente vai ter essa deliberação pelo Tribunal de Justiça, se é constitucional ou inconstitucional, e aí termina por aí esse processo. Ele não teria esse duplo grau aí de jurisdição em relação à constitucionalidade. Você falou agora de novo a questão do controle difuso, concentrado, e para esclarecer melhor aí para quem nos assiste, né? Como funciona aí essa sistemática do controle pela via difusa e concentrada? Pelo controle difuso, essa declaração de inconstitucionalidade ela não pode ser genérica, né? Inclusive, eu faço até um parênteses aqui para falar sobre a ação civil pública. Na ação civil pública, ela não poderia também ter como uma causa de pedir final, ou seja, um pedido final, a declaração de uma inconstitucionalidade, porque senão ela teria o efeito de uma ação junto aos tribunais, que seria uma ação originária, né? Então, o que acontece? Essa questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dentro de um processo, ela pode ser uma causa de pedir, ou seja, um meio, mas não um fim, mas não um pedido, né? Então isso aqui é interessante também, porque se a gente invertesse os papéis, a gente inverteria também o controle difuso com o controle concentrado, né? O que é inadmissível, né? Então, assim, no controle difuso seria uma maneira de suplantar essa lei, declara-se inconstitucional essa lei dentro do processo, apenas para as partes, e aí o juiz efetiva o direito, né? Ela se sobrepõe, afasta essa lei, e aí fala, diante desse afastamento, a gente concede o direito, né? No controle concentrado, como a gente disse, ele seria uma abordagem dessa constitucionalidade em forma abstrata, né? Genérica e para todos, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça, ele analisa isso de forma a abarcar todas as pessoas. E aí existe uma questão interessante também, né? Vamos supor que uma norma, todas as normas, quando elas são criadas, elas têm um preceito, presume-se que elas sejam constitucionais. Então, até que se prove o contrário, é uma norma constitucional, ela está em harmonia com a Constituição. Mas existem alguns casos, né, que essa lei, dependendo da formatação dela, porque quando se declara uma lei inconstitucional no controle concentrado, ela tem um arrastamento, né, ela retroage, né. E quando, dependendo da situação concreta, se ela tiver uma retroação, digamos assim, se ela retroagir, ela pode causar danos muito grandes, né? Porque ela às vezes já foi consolidada durante algum tempo. E em razão disso, o que é possível? É possível que sejam modulados esses efeitos. O que é a modulação desses efeitos?
é que daqui para frente, ao invés dela retroagir, ela só teria aplicação daqui para frente. O que foi no passado considera-se válido. O que ocorrer daqui para frente seria inconstitucional. Então, existem algumas normas de harmonização, né, pelos tribunais, justamente por causa dos impactos, às vezes sociais, culturais. Então, tudo isso é analisado também na questão da constitucionalidade e os seus efeitos de modulação. Basicamente isso. Ótimo. Então é o seguinte, uma outra questão, sempre que a gente fala aí de situações que envolvam a legislação, processos e tudo mais, no direito brasileiro a gente sempre tem a questão recursal. E aí eu vou quero te fazer uma pergunta de ordem bem técnica. Caberia aí, ou cabe recurso especial ou recurso extraordinário dessa lei dada como inconstitucional? Professor, vamos lá, né? Então, quando a gente está no sistema difuso, né, aí o cidadão ele tem um acesso, desde que haja uma violação à lei federal, né, recurso especial, ou à Constituição Federal, recurso extraordinário, ele teria acesso a toda a sistemática processual, até as últimas instâncias, ou seja, até o STJ e STF, certo? Isso aí no controle difuso. Já no controle concentrado, né, apenas se houver uma previsão, né, tanto na Constituição Federal ou na estadual, como a gente havia dito, que aí sim a gente pode ter um recurso extraordinário. Recurso especial não, né, porque o recurso especial, como a gente disse, ele discute a legalidade, né, uma lei federal em curso. Agora, o recurso extraordinário, sim, ele poderia. Então, no controle concentrado, a gente teria a possibilidade, se for uma norma de reprodução obrigatória, de um recurso especial, extraordinário, perdão, do Tribunal de Justiça para o STF, mas jamais um recurso especial. E no controle difuso segue normalmente toda a sistemática processual de ambos os recursos. Essas questões aí de inconstitucionalidade, existe aí algum mecanismo para o chefe do Poder Executivo, no caso municipal, o prefeito, a prefeita, né, para se negar a cumprir uma lei dada como inconstitucional? Professor, isso aí é um tema bastante interessante, bastante debatido na doutrina. Por quê? Vamos supor que veio uma legislação, né? Ela foi originária da Câmara Municipal, tramitou, teve sua tramitação lá, mas de início a gente já observou ali em todo o processo que ela tinha vícios de inconstitucionalidade, né? Apesar da gente presumir que toda norma é constitucional, nessa em especial exemplificativa, a gente notou que ela já tinha vícios de inconstitucionalidade. Vamos supor que essa lei teve todo o seu trâmite legislativo na Câmara, veio para o Poder Executivo para sanção ou veto, né? Aí a chefe do Executivo foi lá e vetou esse projeto integralmente, porque ela era totalmente inconstitucional, justificou tecnicamente sobre isso, devolveu para a Câmara, né? No prazo constitucional, a Câmara foi lá e derrubou esse veto que eles falam, né? Ou seja, a gente quer que faça valer essa legislação. Nesse caso, se a prefeita ela não promulgar e publicar essa lei, a mesa da Câmara ela tem autonomia para fazer isso. Vamos supor que chegou nesse ponto, a mesa foi lá, promulgou, essa legislação está vigente. E agora, o que a chefe do Poder Executivo, a prefeita, pode fazer? Eu entendo, e a doutrina também, que a prefeita, numa situação drástica dessa, que uma legislação seria totalmente inconstitucional, ela poderia entrar de imediato com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça, né? Só que às vezes o trâmite dessa ação, mesmo tendo uma liminar, ele é um pouco moroso, né? E eu entendo que a prefeita, no âmbito administrativo, ela poderia fazer o quê? Ela inverteria o ônus da situação, baixando um decreto de não cumprimento daquela legislação, né? Seria um ato assim, uma última razão, uma última ratio que ela poderia fazer e baixar uma situação dessa, um decreto para evitar a progressão dessa lei, né, a aplicação dessa lei que é evidentemente inconstitucional, né? Então, assim, no âmbito administrativo teria a possibilidade desse decreto, mas seria uma situação extrema, e no âmbito do Poder Judiciário, entrar com a ação pedindo uma liminar, só que, como eu disse, né, às vezes a legislação ela já entra em vigor e já está valendo, né? Então a gente precisa de mecanismos para barrar isso. Uma outra questão, né, dentro disso tudo que você está nos passando, nós vemos aí situações onde o cidadão pode agir ele mesmo, a pessoa que está nos assistindo.
nessa nossa temática de controle de constitucionalidade e tal, um cidadão ou qualquer pessoa do povo teria uma legitimidade para propor a tal da chamada ação de inconstitucionalidade? Professor, essas ações elas são restritas. Somente aqueles legitimados da Constituição Federal ou da Constituição do Estado no controle municipal, eles poderiam entrar, né? E eu faço também mais uma ressalva que na lei orgânica do município a gente também não poderia prever essas temáticas, seria inconstitucional, né? Então esse rol ele é pequeno, né? São alguns legitimados só, então a via, né, para a gente declarar inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário, pelo controle concentrado, ele é muito estreito mesmo, né? Então são poucos legitimados, não é qualquer um do povo, né? Mas a pessoa, o cidadão, ele pode entrar também, como eu disse, pelo poder difuso, né? Então nada impede dele entrar com essa legislação, com a inconstitucionalidade dessa lei, como meio, né, para ele obter aquele direito, mas não como pedido principal, né? Porque senão ele trocaria aí a sistemática das ações. Realmente não há como isso acontecer. Olha, infelizmente aí nós estamos caminhando para o final do programa, né? Eu mais uma vez te agradeço aqui, doutor Nilo, pela presença, pelos esclarecimentos, sempre com boa vontade, sempre passando essas informações para o nosso telespectador, as nossas telespectadoras. E eu sei que hoje o tema do programa foi um tema, de certa forma, técnico, mas eu chamo técnico, mas necessário que as pessoas comecem o povo, né, o cidadão, eles comecem aí a se interagir sobre essas questões mais técnicas, porque, como eu disse no começo do programa, a lei, aqui vamos imaginar no nosso município específico de Bauru, ela vai impactar na nossa vida no dia a dia. Então nada melhor do que a gente começar a entender, nem que for um pouquinho, como é que é essa questão de criação de lei, como é que se faz um controle de constitucionalidade dessa legislação, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelos nossos telespectadores, pelas nossas telespectadoras, e até o próximo.